Capítulo de número 19. É preciso ponderação para colher resultados mais abundantes na oração. As devoções não são medidas pelo relógio, mas o tempo lhe é essencial. A capacidade de esperar, ficar e imprimir ritmo pertence essencialmente às relações que mantemos com Deus. É assim como a presa, com todo lugar imprópria, é danosa. É o que ocorre em medida alarmante na ocupação grandiosa de ter comunhão com Deus. Devoções curtas são a ruína da piedade aprofundada. Calmaria, compreensão e força nunca são acompanhadas da pressa. As devoções curtas esgotam o vigor espiritual, aprisionam o progresso espiritual, minam as fundações espirituais, arruinam a raiz e o desprontar da vida espiritual. São a fonte prolífica da apostasia, a indicação segura de uma piedade superficial. Enganam, frustram, apodrecem a semente e empobrecem o solo. É verdade que as orações na Bíblia, ditas ou escritas, são curtas, mas os homens de oração da Bíblia ficam com Deus durante muitas horas de luta doce e santa. Eles venceram com poucas palavras e longa espera. As orações que Moisés registra podem ser curtas, mas Moisés orou a Deus com jejum e fortes clamores, 40 dias e 40 noites. A afirmação da oração de Elias pode ser condensada em uns poucos parágrafos curtos, mas sem dúvida Elias, que orando de fato orou, passou muitas horas de luta incandescente e relacionamentos altivos com Deus antes de que pudesse com ousadia respaldada dizer a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. A síntese verbal das orações de Paulo são curtas, mas este disse: noite e dia insistimos em orar. O Pai Nosso é um modelo divino para lábios infantis, mas o homem Cristo Jesus orou muitas noites inteiras antes que sua obra se completasse, e suas devoções, que duravam toda a noite e foram sustentadas por muito tempo, deram à sua obra acabamento e perfeição, e a seu caráter a plenitude e a glória da sua divindade. O trabalho espiritual é exigente e os homens relutam em fazê-lo. Orar de verdade tem o custo de depender muita atenção e tempo, para os quais carne e sangue têm pouca inclinação. Poucas pessoas têm fibra suficiente para absorver um custo muito alto quando um trabalho superficial resolve. Podemos nos habituar às nossas orações mendicantes, até por nos parecerem adequadas, pelo menos elas mantêm uma forma decente que aquieta a consciência. O mais mortífero, podemos fazer pouco caso da oração e não perceber o perigo até que as fundações desmoronem. Misericórdia. Devoções apressadas geram fé fraca, convicções débeis e piedade inquestionável. Ser pequeno com Deus é ser pequeno para Deus. Tomar atalho na oração torna todo o caráter religioso breve, limitado, mesquinho e desleixado. Leva um bom tempo para que o fluir de Deus atinja o espírito. Devoções curtas obstruem o conduíte do pleno fluir de Deus. É preciso passar tempo nos lugares secretos para obter a revelação plena de Deus. Pouco tempo e pressa desfiguram o quadro. Henry Martin lamenta que a carência de leitura devocional em privado e o encurtamento das orações por causa de uma incessante preparação de sermão produz um distanciamento entre Deus e a alma do pregador. Ele julgou que tinha dedicado tempo demais às ministrações públicas e de menos à comunhão privada com Deus. Sentiu-se forçado a reservar tempo para jejuar e dedicar tempo para oração solene. Ele registra o resultado disso. Fui assistir essa manhã, levado a orar durante 2 horas, disse William. Homem que viveu do lado de reis, preciso conseguir mais tempo para devoções pessoais. Para meu gosto, tenho vivido demais a vida do público. O encurtamento das devoções pessoais mata de fome a alma. Ela perde a robustez e desfalece. Também tem orado
em hora avançada nas noites. Quanto a um insucesso no parlamento, ele disse: permita-me registrar meu pesar e vergonha, e tudo provavelmente por causa do encolhimento das minhas devoções pessoais, e por isso Deus deixou que eu tropeçasse. Mais solitude e mais horas bem cedo foram seu remédio. Mais tempo e horas na madrugada para a oração fazem mágica para reviver e revigorar a vida espiritual deteriorada de muitos. Mais tempo e horas de madrugada para orações ficariam manifestas no viver santo. A vida santa não seria tão rara, nem coisa tão difícil, se nossas devoções não fossem tão curtas ou apressadas. A disposição semelhante à de Cristo, em sua fragrância doce e desapaixonada, não seria uma herança tão alheia e desesperançada da nossa existência no aposento recluso fosse encompridada. Opa, vamos lá. Vamos retornar aqui um pouquinho. Em sua fragrância doce e desapaixonada, não seria uma herança tão alheia e desesperançada se nossa experiência no aposento recluso fosse incumprida e intensificada. Vivemos como trapos porque oramos como mesquinhez. Bastante tempo de celebração em nosso refúgio secreto trará tutano e robustez para toda a nossa vida. Nossa capacidade de ficar com Deus dentro do aposento recluso mede a nossa capacidade de ficar com Deus fora desse refúgio. Visitas apresadas ao aposento recluso são enganadoras e omissas. Não apenas somos iludidos por elas, mas elas, de muitas maneiras, fazem-nos perder diversos e ricos legados. Demorar-se no aposento recluso traz instrução e triunfo. Somos ensinados por ele e as maiores vitórias frequentemente resultam de longas esperas, esperando até que as palavras e os planos fiquem exauridos e a espera silenciosa e paciente ganha coroa. Jesus Cristo pergunta com uma ênfase provocativa: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam ele dia e noite? Orar é a maior coisa que podemos fazer, e para orar bem é preciso calma, tempo e esforço deliberado. Caso contrário, a oração desagrada-se nas coisas menores e mais mesquinhas. A verdadeira oração alcança os melhores resultados para Deus. A oração indigente, os menores, mais exagerados, não é possível valorizar suficientemente a oração verdadeira. Mesmo exagerando, não é possível desprezar ainda o mais intenso e amarrado das orações. Precisamos aprender outra vez o valor da oração, entrar novamente na escola da oração. Nada leva mais tempo para aprender, e se é para aprendermos essa tremenda arte, não se pode soltar um fragmento aqui e ali. Uma conversinha com Jesus, com os santarrões cantam, precisam exigir e pegar com mão firme as melhores horas do dia para Deus e para a oração, ou não haverá oração digna de nome. Isso, no entanto, não é um dia de oração. Há poucos homens que oram, a oração é difamada pelo pregador e sacerdote. Nesses dias de pressa e alvoroço, de eletricidade e vapor, os homens não reservam tempo para orar. Há pregadores que recitam orações como parte do seu programa, regularmente ou em ocasiões formais, mas quem se agita para pregar-se a Deus? Quem ora como Jacó orou, até ser coroado como intercessor eficaz, coisa de príncipes? Quem ora como Elias orou, até que todas as aprisionadas forças da natureza fossem liberadas e uma terra sofrida com fome florescesse como um jardim de Deus? Quem orou como Jesus orou, como fazia no monte, passou a noite orando a Deus? Os apóstolos consagravam-se à oração, a coisa mais difícil de levar homens e até mesmo pregadores a fazer. Há leigos que dão dinheiro, alguns deles são abundantemente ricos, mas não se consagram à oração, sem a qual seu dinheiro vira maldição.
Existem inúmeros pregadores que pregam e fazem discursos grandiosos e eloquentes sobre a necessidade de reavivamento e disseminação do reino de Deus, mas não são muitos que farão assim sem aquilo que torna inferior e vã a pregação e a organização, a oração. É antiquada, quase uma arte perdida, e o maior benfeitor que esta era poderia ser, seria um homem para conduzir os pregadores e a igreja de volta a essa plenitude e essa vida de oração. E assim finalizamos o capítulo 19.